Vamos lá, pessoal, retomar. Diga, Letícia. Diga, Júlia. Vamos lá. Olha, se for a mesma parte que eu parei do terceiro ano, B, hoje é o último dia de mandar. Isso, teoricamente sim, né? Já podem ir mandando. Eu já estou recebendo, né, as listas e já estou corrigindo, tá? Estou fazendo a minha correção virtual. Bom dia, Camille. Pessoal, o, o exercício que eu mandei para vocês. Então, só tem que mandar mesmo quem precisa de nota. Algumas pessoas estão fazendo para melhorar a nota, tá? Mas quem tem que realmente me entregar essa lista são aqueles que eu falei os nomes, tá? Quem quiser saber quanto que tá a nota, me peça a planilha que eu passo individualmente. No caso, realmente, tem que mandar uma das listas de exercícios a, até a última matéria, que é a distância de ponta até reta. Circunferência já entra no segundo bimestre, tá bom? Pessoal, a última matéria que nós vimos é referente a isso aqui, né? A gente viu posição entre reta e circunferência. Vamos só recordar aqui? Então, nós temos aqui o ponto interior, quando essa distância é menor que o raio. Nós temos aqui um ponto que pertence à circunferência, quando ele está sobre ela e a distância é igual ao raio. Ou quando o ponto ele está fora da circunferência, ele é exterior ou externo. Então, nesse caso, essa distância até o centro é maior que o raio. Vimos isso na aula passada. E ficou um exercício, se não me engano, para a gente fazer. O exercício que ficou, e aí eu estou me baseando na aula do terceiro B, que é igual, é esse extra aqui. Eu tinha passado esse extra para vocês, certo? Confirma? Bom, e aí eu perguntava nesse exercício qual é o valor de K, né? Então aqui nós temos o seguinte. Aqui eu peço para você considerar esse ponto, determine o valor de K. É claro que vocês não estão vendo, porque o titio não compartilhou. Agora vocês estão vendo, né? Tá ok agora? Agora sim. Então, só recordando, o que vimos na aula passada foi isso aqui. Então, eu acabei de falar agora, né? O áudio estava dizendo isso. Então, essa é a posição relativa entre reta e circunferência. No caso desse exercício extra que eu passei para vocês, é para você considerar esse ponto, onde o x vale 2 e o y vale k. Ele quer que você ache o valor de k de modo que o ponto ele pertença à circunferência de equação que está aqui. Qual é a condição necessária e suficiente para que um ponto pertença à circunferência? É só você lembrar, né? É só você se lembrar do seguinte. Você vai ter aqui, né? Vou pegar as formulinhas do Edson, né? Pegar a caixa de ferramentas. Então, para você saber se um ponto pertence à circunferência, você pega aqui a equação da circunferência, não importa se ela está na geral ou na reduzida, né? No caso, ela está na reduzida. Se o ponto ele pertence à circunferência, então basta que isso aqui seja igual a r ao quadrado. Se ele é exterior à circunferência, essa conta tem que ser maior que o r ao quadrado. E se for interior ou interno, é menor que r ao quadrado. Então,
Se o ponto pertence à circunferência, então basta que você iguale isso aqui a r ao quadrado. É só você substituir a igualdade. Então, no exercício que nós temos aqui, simplesmente faremos o quê? Iremos substituir nessa equação que está aqui. É só copiar a equação do jeito que está, gente. E aí você vai substituir o x e o y pelo valor que está lá no ponto P. Beleza? Então não tem segredo, é continha simples. Então que conta que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 2 e o y eu vou substituir por k. Tá bom? E agora nós vamos fazer o desenvolvimento disso. Então como é que fica aqui? Aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado. K menos 2 elevado ao quadrado, você vai desenvolver o produto notável ou fazer o chuveirinho. Então fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso aqui tem que ser igual a 4, certo? Continua aqui. 3 ao quadrado é 9. Organiza isso aqui, né? K ao quadrado menos 2 vezes 2 é menos 4, que fica na frente do K. Mais esse 4 aqui, que é igual a 4 da nossa equação. Certo? Certo ou certo, gente? Tá certo, né? Se tá certo, é porque não tá errado. Não é isso? Então vamos diminuir um passo aqui. Certo. Então a gente continua aqui, ó. Ó, k ao quadrado menos 4k, esse 4 menos 4 cancela, vai ficar só o 9. Vai ficar k ao quadrado menos 4k mais 9 igual a 0. Oi, diga. Pode falar. Diga, Isabelle. O que você tinha passado para nós era igual a 5? Ah, é? Será que era o exercício aqui do livro? Bom, agora já foi. Vamos resolver esse mesmo. Era igual a 5? Mas era igual a 5? Tá bom, eu vou fazer igual a 5 então. Beleza. Então a gente coloca aqui igual a 5. Então é aqui igual a 5. Então aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 9, 8, né? Tá certo? Ó. Então aqui fica 4 menos 5, que dá menos 1. 9 com menos 1 dá 8. Tá bom. Então aqui embaixo a gente faz Bhaskara. Certo? Eu sei que você fez por Bhaskara. Então, qual é a fórmula de Bhaskara? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes AC. Vem aqui e substitui. O valor de b é menos 4. O valor de A é 1. E o valor de C é 8. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui? 4 ao quadrado é 16. Menos 32. E vai dar negativo. E agora, pessoal? Se isso aqui ficou negativo, qual é a conclusão que a gente chega? Se isso aqui é negativo, portanto, não existe, né? Não existe K. Não tem como. Ou seja, conclusão final. Não existe esse ponto. Esse ponto jamais vai pertencer. Tá? Então, nesse caso aqui, nós diremos... Então, portanto,
o ponto P, né? O ponto P nunca irá pertencer a essa circunferência. Por quê? Porque a gente não consegue resolver essa equação aqui. Beleza? Beleza ou beleza? Todo mundo entendeu? Por que nunca vai pertencer? Então, o ponto P, ele pode ser que seja exterior ou interior, mas jamais ele vai estar sobre a circunferência. Então, o ponto P, do jeito que está aqui, né? O ponto P, do jeito que está ali, ele jamais vai estar sobre a circunferência. Ou vai estar internamente, ou vai estar externamente. Entenderam? Bom, então com isso eu vou passar para o próximo tópico, que é o que nós chamamos... É quase igual, tá, gente? Só que ao invés de ponto e circunferência, agora vai envolver posição entre reta e circunferência. Vai mudar um pouco, porque agora é reta. Antes era ponto e circunferência. Bom, então vamos dar uma ideia aqui do que vai acontecer, certo? Eu vou pegar aqui meu desenho. Eu tenho aqui uma circunferência e agora eu vou tratar de posição de reta e circunferência. Então vamos colocar a nossa circunferência um pouco mais aqui embaixo. E olha só o que vai acontecer, pessoal. Na hora que você for trabalhar com reta e circunferência, você vai ter aqui três posições relativas entre reta e circunferência. A primeira delas é uma reta que vai estar aqui dentro, ó. Vai estar assim, ó. Essa reta aqui, você não pode falar que essa reta é interna. Uma reta é algo infinito. Então eu não posso falar em reta interna. Então qual é o nome disso? Aqui tem um nome. Essa reta que está aqui, você vai chamar de reta secante. O que é reta secante? É uma reta que cruza a circunferência em dois pontos. Percebem? Então, toda vez que você tem uma reta que cruza a circunferência em dois pontos, ela vai determinar aqui dentro dela um segmento. Então, nesse caso aqui, a gente não fala, tá? A gente não fala em reta interna, porque é impossível uma reta estar totalmente dentro de uma circunferência, já que nós temos aqui o quê? Uma reta infinita. Como é que uma coisa infinita vai ficar lá dentro? Uma parte dela fica lá dentro. Aí sim, nós temos um negócio chamado segmento. Nós temos um segmento dentro, né, ou sobre a circunferência. Então aqui você vai colocar um ponto A e um ponto B. Esse segmento AB que aparece aqui, a gente chama de corda, tá bom? Então a reta secante, tá? A reta secante, ela determina sobre a circunferência uma corda, tá bom? Então aqui nós temos uma reta secante e essa reta secante, ela determina para nós, né, uma corda AB. O que é corda? É um segmento formado por esses dois pontos de intersecção dentro da circunferência. Entenderam o que é reta secante? O que é mais importante aqui para a geometria analítica? Porque isso que estou falando agora é puramente geometria plana, certo? Isso aqui é uma geometria plana. Em termos de distância, o que a gente pode falar? Que a distância do centro até a reta, ó, essa distância ela tem que ser o quê? Sempre
perpendicular. Não se esqueçam que a distância sempre forma 90 graus com a reta. Então a distância ela tem que formar 90 graus. É que nem quando você mede a sua altura. Quando você mede a sua altura tem que ser o quê? Sempre 90 graus, não é isso? Sim ou não? Ô, bonito. Então aqui você vai colocar um ângulo de 90 graus para simbolizar... Oh, mas por que não estou conseguindo fazer, hein? Oh, meu Deus. Acho que é culpa da Júlia, viu? Júlia, a culpa é sua. Aí, Júlia, não consigo fazer. Júlia, você é culpada. A culpa é da Júlia, que não consigo fazer isso aqui. Culpa minha uma ova. Não, consegui. Ângulo reto. Gente, essa distância daqui até aqui é a distância do centro até a reta. Essa distância é menor que o raio, não é? Então aqui nós vamos colocar D é a distância entre o centro C e a reta. Então, quando essa distância é menor que o raio, nós temos uma reta secante. Ok? Outra posição é quando você tem uma reta que está sob a circunferência. E ela vai estar sob a circunferência exatamente aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Eu vou desenhar uma reta paralela, mas aqui vocês não precisam trabalhar com retas paralelas, tá? Eu estou desenhando retas paralelas só para facilitar. Mas a reta ela não precisa ser paralela, tá? É só nessa figura. Gente, se você tem uma reta que intercepta a circunferência no único ponto T de ponto de tangência, vamos colocar aqui o ponto T. Ó, nesse ponto aqui, a reta está interceptando a circunferência no único ponto. Você não pode falar que a reta pertence à circunferência. Nesse caso aqui, nós temos o que a gente chama de reta tangente, certo? Ela é reta tangente. Aonde que ela é tangente? Ela é tangente no ponto T. Então, o único ponto que existe em comum entre a reta e a circunferência é o ponto T, que é o ponto de tangência. Aqui a reta secante, ela determina uma corda, um segmento, tá bom? E aqui, o ponto, a reta tangente, determina nesse ponto um ponto de tangência. O que é importante aqui? Muito importante dizer que isso aqui é o raio, né? Isso aqui é o raio da circunferência. Nesse ponto de tangência, o ângulo formado aqui é de 90 graus. Agora a Júlia vai deixar eu desenhar, né, Júlia? A Júlia vai deixar eu desenhar o ângulo reto. Ó, se não sair de novo, a culpa vai ser dela. Não, agora ela deixou. Ó, que bonito, ficou mais bonito que o outro. Então aqui nós temos um ângulo reto. Então, no ponto de tangência da reta tangente, nesse ponto aqui, onde a reta intercepta a circunferência, no ponto de tangência, o ângulo entre a reta e o raio é 90 graus. Isso é muito, muito, muito importante para que possamos resolver os exercícios. Tá bom? Beleza? E o que a gente sabe aqui? Se a reta é tangente no ponto T, qual é a distância entre o centro até a reta? A distância é o próprio raio. Tá? Depois eu vou escrever isso. E por último, a posição entre essa reta aqui. Gente, fala uma cor, rápido. Uma cor. Fala uma cor. Que cor que eu vou colocar? Essa? Pode ser. Já escolhi. E por último aqui,
E já foi. Já foi. Agora a cor já foi escolhida. Você demorou, Jaque. Já que você demorou, então eu escolhi essa aqui, né? Essa aqui é a cor Jaque. Já que você demorou, já que você quer essa. Ó, gente. Então, o último caso aqui, nós temos aqui uma reta exterior ou externa, a circunferência. Exterior ou externa, mesma coisa, tá? Bom, a reta externa, ela não intercepta, né? Ela não intercepta a circunferência. É claro isso? Então, se a gente for colocar um resumo aqui, aqui é pura geometria plana, tá, gente? Ainda não entrei no mérito da geometria analítica, está certo? Na geometria plana, a gente só diz isso. Reta secante, reta externa. Isso aqui é um conceito visto em geometria plana, que eu sei que vocês prestaram bem atenção, né, na geometria plana. Então, nós temos aqui a reta secante, a reta tangente e a reta exterior ou externa. Nesse caso aqui, vamos colocar todos os... Ó, se essa distância for menor que o raio, nós temos uma reta secante. Se essa distância for exatamente igual ao raio, nós teremos aqui uma reta tangente. Se essa distância for maior que o raio, aí nós temos uma reta exterior ou reta externa à circunferência. Tá ok? Então, por enquanto, o que eu estou falando aqui é tão somente a geometria plana. Há alguma dúvida até aqui? O conceito está apreendido? Está claro o conceito, gente? Sim ou sim? Ah, tá. Tudo tranquilo, né? Agora deixa eu pegar a lambança que eu fiz e transportar isso aqui para cá. Que eu já vou colocar a fórmula para vocês. Vocês sabem de que fórmula eu estou falando? Que fórmula é essa que eu estou falando, gente? Como é que eu calculo a distância entre o centro até a reta? Vocês sabem? Que formulinha eu vou utilizar, gente? Quem pode me dizer enquanto eu circulo isso aqui? Ou retangulo? Fala para mim, gente, que fórmula eu utilizo para calcular a distância entre esse ponto até a reta? Quem sabe? Ninguém? Ninguém se habilita? Já que ninguém se habilita, vou colocar para vocês a fórmula. Não, ô Fernando, a distância entre dois pontos é diferente. Aqui envolve distância entre ponto e reta. A fórmula que nós vamos utilizar é a última fórmula que nós vimos da geometria analítica no bimestre passado. É a distância entre ponto e reta, lembra disso? É isso que nós vamos utilizar. Ô, Fernando, a distância entre dois pontos é essa aqui, ó. Essa é a distância entre os dois pontos. A distância que eu estou falando agora é a distância entre ponto e reta, que é o que nós vamos utilizar agora. Então, a formulinha que nós vamos utilizar é exatamente essa. Certo? Então, vamos fazer que nem aluno. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Essa é a formulinha. É a fórmula da distância entre ponto e reta. Opa! Não. Vamos pintar? Vamos pintar de bege mesmo. Essa é a formulinha que a gente tem que usar, ó.
é a fórmula, né, da distância entre ponto e reta. Correto? É isso que nós vamos utilizar. Então, mentalizando isso, nós vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá ao cálculo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Ó, já tem um exemplo prontinho para vocês. Ó, primeiro exemplo. Calcule, determine, né, a posição relativa entre a reta de equação que foi dada aqui. Nossa, muito grande, né? Vamos diminuir um pouquinho. Vocês não são... Vocês conseguem enxergar? É, agora melhorou, né? Ó, determine a posição relativa entre a equação, entre a reta e a circunferência. O que nós precisamos aqui? A gente precisa, nessa teoria, a gente precisa das coordenadas do centro. Se você tiver as coordenadas do centro, você vai usar essa fórmula aqui, vai jogar as coordenadas do centro nessa formulinha aqui. Então, o x e o y que aparece aqui é justamente o x e o y do centro. Tudo bem? E aí, nós vamos jogar lá. Então, agora, gente, vamos pegar a equação da reta. Ó, eu vou pegar essa formulinha aqui, que vai ser o que vai resumir a nossa resolução. Tá? Quais são as coordenadas do centro e do raio aqui, gente? Quais são as coordenadas do centro e do raio? Pessoal, o centro, como é que você faz para achar as coordenadas do centro e do raio? Lembra que isso aqui é uma equação reduzida da circunferência? Então, o que aparece aqui dentro vai entrar aqui, só que negativo, vai com o sinal oposto. Então, x do centro é menos 1, o y do centro é 2. Lembra? É sempre ao contrário. Não é isso? E quem é o raio? Quem é o raio dessa circunferência? Isso aqui é 9, então aqui vai ser 3. Beleza? Eu preciso do centro para jogar na fórmula da distância do ponto à reta. E depois eu tenho que calcular a distância desse ponto até a reta e depois comparar com o raio. Aí vocês vão se lembrar disso. Se essa distância for menor que o raio secante, se for igual à tangente, se for maior é a externa ou exterior. Então nós vamos agora partir para o cálculo. Então que cálculo que eu vou fazer? O cálculo que eu vou fazer agora é justamente usando agora essa fórmula. Agora eu vou usar essa fórmula, tá? Eu vou usar essa formulinha aqui. Então vamos lá. O que entra aqui? Aqui vai entrar o quê? A equação dessa reta. Então, dentro do módulo aqui, eu vou colocar justamente a equação da reta. Beleza? Então, aqui vai ficar x menos 2y mais 1. Aqui embaixo, quem que é o azinho? Ah, é por isso que eu coloquei 1 aqui na frente, né? Porque o azinho é 1. Então, fica 1 ao quadrado mais b ao quadrado. Então, b é menos 2. Quem é o x e o y dessa história? O x é menos 1. O x é menos 1. O y é 2. Vou fazer essa conta aqui. Beleza? Essa conta aqui vai virar uma fração. Então, eu vou colocar a fração aqui, já calcular, já pensando na fração, e vai ter módulo em cima, né? Então, essa conta aqui é dentro de um módulo. Então, aqui vai ficar menos 1 cancela com mais 1 cancela, vai ficar menos 4 dentro do módulo. E aqui embaixo vai ficar uma raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5. Módulo de menos 4, o módulo faz o quê? Ele deixa positivo. Pessoal, não racionaliza. Por quê? Porque não precisa. Aqui não é a resposta final. A resposta final desse exercício
é a comparação que você vai fazer dessa distância com o raio. Se você comparar esses dois valores, ó, quem é maior? Essa distância ou o raio? Olha aí, gente. 4 dividido por raiz de 5 é um número maior ou menor do que o raio? Isso gera dúvidas, tá, gente? Não é muito óbvio, não. Toda vez que você cai numa situação dessa, e racionalizar aqui não vai facilitar. Então, para melhorar, né? Para melhorar ou para facilitar a comparação, eleva-se os dois ao quadrado. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Vamos calcular r ao quadrado. Quem é, ou melhor, d ao quadrado. Quem é o d ao quadrado? D ao quadrado é essa conta ao quadrado. Então vai ficar 16 dividido por 5. Concorda? Sim ou não? Eleva ao quadrado. E ao mesmo tempo, r ao quadrado, que é 9. Pessoal, se aqui fosse 16 dividido por 4, isso aqui daria 4. Se você divide por 5, fica menor ainda. Ou seja, é menor que o raio. Então, nesse caso aqui, sem nenhuma sombra de dúvida, a gente pode concluir o quê? Que a distância, essa distância, é menor que o raio. E, portanto, o que a gente pode dizer? Que a reta é secante em relação à circunferência. Sim ou não? Entendeu, gente? Então, o que vai determinar para mim a posição relativa da reta e circunferência é sempre essa continha aqui. Tá? Vamos supor que você fez essa conta e essa conta deu justamente o raio. Então, a reta é tangente. Ah, deu maior que o raio. Então, a reta é exterior. Então, o que vai ajudar você a entender isso é essa teoria que eu passei para vocês. Ok, pessoal? Ah, professor, mas tem que lembrar de matéria do bimestre passado. Lembra que eu falei para vocês que essa matéria por si só é acumulativa? A matéria por si só é acumulativa porque todos os elementos, distância entre dois pontos, ponto médio, equação da reta, distância de ponto à reta, elas se misturam. A matéria da geometria analítica, ela é acumulativa por si só. Lembra que eu falei para vocês? Então, tudo que vocês aprenderam no passado, ela vai voltar aqui. A matéria é por si só acumulativa. Não tem como eu cobrar uma coisa só desse bimestre sem deixar de usar, né, as outras partes. Ok? Então, vamos lá, gente. Vocês agora vão fazer um exercício extra. Lá onde? Aqui? Aqui ou aqui? Na teoria? Aqui? Fala, Isabela. Tá. Na outra, Edson, pelo amor de Deus. Nessa, na outra. Quem que é não? Isso. Essa, é esse? É esse? Edson. É esse? Ou é esse? E para de me chamar de Isabela, que meu nome é Isabelle, não é Isabela. Sacola. Na outra, Edson, volta na outra. Vai! É essa mesmo.
Um minuto. Rápido. Pronto? Bom, pessoal, então eu vou passar para vocês um exercício extra, pode ser? Vamos para o extra, pessoal? Hein? Vamos para o extra? Vamos para o extra. Vamos para o extra. Eu vou chamar o extra aqui para vocês. Pessoal, rapidinho, ó. Vocês vão tentar fazer esse exercício aqui, tá? Esse exercício é um exercício do livro que está na página Está na página 15, tá? Esse exercício aqui, já para vocês saberem, já tem a resposta do teste, né? Ele pergunta assim, a menor distância... Eu vou ler aqui, ó. Então, é o exercício 3 da página 15 do LIP, tá bom? Vocês vão fazer agora. Só que eu fiz um acréscimo aqui. Eu queria que vocês, além disso, ó... Além de vocês acharem a menor distância entre uma circunferência até a reta, na verdade, ele quer isso. Ele quer que você calcule a distância desse ponto até a reta. Só que, além disso, eu quero que vocês calculem também, me digam qual é a posição dessa reta em relação à circunferência. Gente, se você calcular a distância do ponto até a reta, né, então vocês depois vão comparar. Tá na cara aqui. Aqui vai ser exterior, né? Porque vocês já sabem a resposta, né? Então calculem aqui a distância, tá? Esse é um exercício. E depois desse, eu quero que vocês façam o exercício extra, tá? Depois vocês copiem, vocês façam esse extra. Então tem 2 exercícios aí para vocês fazerem em casa. Tá bom, gente? Quase igual, né? Quase igual. Então, pessoal, para casa, né? Porque vai terminar a aula. Por enquanto, só esses 2 exercícios. Não se esqueçam de passar essa equação na forma geral. Não pode deixar na reduzida. Passe na forma geral. Tá legal, gente? Por enquanto é só porque a matéria está bem no começo, né? Eu só estou introduzindo aqui. Eu só estou introduzindo esse exercício, essa matéria nova. Fala. Ela estava no final de semana. Como é que é? Passa o exercício 1. O primeiro exemplo? É isso? Fácil, né? Copiar isso aqui é rápido, né? Muito fácil copiar. Professor, pode apagar a lousa? Professor, pode apagar a lousa? Pode apagar? Pode. Eu vou apagar a Isabela. Eu vou apagar a Isabelle. 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 Gente, então, por hoje é só. Só dando aviso aqui, né?